Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, ótima terça-feira. Que seja uma terça-feira muito maravilhosa, muito especial, até porque nós já estamos começando o dia agradecendo, Louvando ao Senhor pelo dom da nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo pão que Ele coloca sobre a nossa mesa. Quantas pessoas nem acordaram, E hoje nós podemos assim acordar, respirar, ter a nossa família, o nosso trabalho e tantos outros motivos que temos para agradecer. E esse momento aqui é momento de agradecimento, é momento também de prece, de pedido, de nós apresentarmos ao Senhor o nosso coração, as nossas intenções e também aprendermos, Ouvir com o seu santo evangelho aquilo que Jesus tem para nos ensinar. E o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Prepara o teu coração, abre a tua alma para ouvir a boa nova do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é impossível? Quando eu ouço esse evangelho, a vontade de perguntar é, o que é impossível para Deus? E aqui, nós agora não vemos um cego voltar a enxergar, nem vemos um aleijado andar. Agora, nós vimos um sepultamento, um velório. Todos estavam caminhando na direção do cemitério ali para sepultar, aquele jovem, aquela mulher, mãe, viúva, acompanhava, e Jesus, que estava entrando na cidade, Jesus se depara com essa cena, e é essa cena que eu quero que você enxergue. Jesus olha para aquela mulher, mãe e viúva. Quando uma mulher ela perde o seu marido, ela está na viuvez ali, ela tem um filho. E quando ela perde esse filho, lá se entendia, ela perdeu tudo. E nesse olhar, nesse sentimento de que ela perdeu tudo, é que Jesus, ao ver essa situação, ao ver essa mulher, isso é muito lindo. Ao vê-la, versículo 13, ao vê-la,
o Senhor sentiu compaixão. E aqui eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, ao vê-la. Às vezes nesse mundo agitado, parece que tem pessoas que não vê a gente. Parece que tem pessoas que não vê o nosso sofrimento. Mas Jesus, diferente, Jesus sempre vê. Jesus sempre enxerga. E de um modo muito especial, aqueles que sofrem. Aqueles que estão passando por dores, por dificuldades, pela perca de um filho, por uma doença, por uma dificuldade no casamento, por uma dificuldade no relacionamento. Jesus vê. E ao ver, Jesus sentiu compaixão. Eu sempre destaco isso. Jesus é mestre na arte de sentir compaixão. Jesus é mestre na arte de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Sentimento tão incomum nos nossos dias, né? Parece que ninguém sente a dor do outro, parece que ninguém tem empatia com o outro. Jesus, além de ter empatia, Jesus tinha compaixão. Ele compadecia com o outro, ele sofria com o outro. E diante de ele olhar para a mulher, aquela mãe viúva, e ver aquela cena e sentir compaixão, ele diz para ela. O que Jesus diz para ela, eu quero que você veja hoje Jesus dizendo para você. O que Jesus disse para essa mulher desolada, triste, abatida, angustiada. A nossa vida é assim, né? Parece que tudo está caminhando e tem alguns momentos que parece que tudo dá errado. E quando tudo dá errado, quando parece que a gente perdeu tudo, a gente só não pode perder a fé. A gente só não pode perder a esperança. Porque é essa fé e é essa esperança que vai encontrar Jesus. Aquele que olha, aquele que tem compaixão e aquele que diz. Olha o que Jesus disse para aquela mulher e está dizendo para mim e para você hoje. Não chores. Ele não faz uma pergunta, ele faz uma ordem, ele faz uma afirmação. Não chores. Mulher, não chore. Cleison, não chore. E hoje eu queria que você ouvisse Jesus falando o teu nome. E eu não sei qual a dor que você hoje enfrenta, ou a tristeza, ou a angústia, mas ouça o mestre de Nazaré dizendo para você, não chores. E ao falar não chores, ele toca no caixão, as pessoas que estavam carregando o caixão param, e ao parar, Jesus diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Eu fico encantado com esse Jesus que estava na sua missão, que estava indo para o seu destino, mas que no meio do caminho ele encontra alguém sofrendo, uma família desestruturada, uma família praticamente destruída, porque aquela mulher que já tinha perdido seu marido, a única coisa que restava era o seu filho. Era aquele jovem que ele tinha a responsabilidade de sustentar a sua mãe, mulher viúva. E Jesus, olhando que aquele jovem que tinha que sustentar a sua mãe viúva, tinha morrido. O Evangelho não narra de qual morte foi, mas nem precisa. Mas Jesus que está indo cumprir a sua missão e no meio do caminho ele encontra alguém que sofre, ele encontra alguém com uma dor, com uma dificuldade, com um problema, ele olha, ele se aproxima, ele toca. Eu quero que você observe isso, porque o Evangelho, Lucas ele é muito detalhista, ele diz, Jesus ao vê-la, Jesus olha para a mulher, ele olha para a dor de quem sofre. Jesus diz, Jesus se aproxima, Jesus toca.
E é isso que eu quero que você sinta hoje. Eu quero que você sinta Jesus olhando, Jesus se aproximando, Jesus dizendo, Jesus te tocando. E ele diz: levanta-te, diz para aquele jovem, e imediatamente aquele morto sentou-se e começou a falar. Eu gosto disso também, porque começar a falar é um gesto de quem está vivo, mas não vivo de qualquer jeito, mas um vivo tocado por Jesus. Por isso que eu gravo esse evangelho aqui, porque todos aqueles que tiveram um toque do Mestre precisa abrir a boca e falar. Todos aqueles que viveram uma experiência com o Senhor precisa testemunhar as suas maravilhas. Todo mundo que estava ali naquele velório glorificavam a Deus. Todo mundo que passa por uma experiência de cura, de encontro com Jesus, precisa glorificar a Deus. E todos diziam: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E nesse evangelho de hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero que você sinta Jesus vindo visitar a tua casa, Jesus vindo visitar a tua família. Talvez não tenha alguém morto, mas tenha alguém doente, tenha alguém enfermo, tenha alguém preso em algum vício, preso em algo. Sinta Jesus hoje, olhando, vendo, tocando, se aproximando, dizendo, curando, restaurando, libertando, salvando. Sinta hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus visitando a tua casa, visitando a tua família. Essa terça-feira, de um modo muito especial, eu quero que você não se sinta só. Eu quero que você sinta que Jesus está contigo. Jesus te viu e se aproximou de ti, teve compaixão de ti e te disse: não chores, não chores. Essa é a palavra para hoje. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.